Então, resolvendo essa associação G, vamos começar marcando os nós, fazendo sempre aquela viagem da corrente, né? Corrente saindo por aqui, do ponto A, corrente total. Ela vai vir até esse ponto aqui, e aqui se divide. Um pouco para cá e um pouco para cá. Percorre aqui esse caminho por cima, e esse caminho por baixo, né? Por cima e por baixo. Chega nesse ponto aqui, ela se junta de novo na nossa corrente total. A corrente chega aqui de novo nesse ponto aqui embaixo e se divide, vai um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. As duas chegam nesse ponto e se juntam de novo, formando a corrente total. A corrente total chega nesse ponto aqui de novo, percorre esse caminho aqui de cima, né, onde tem duas resistências, até chegar aqui. E uma outra parte percorre esse caminho aqui de baixo, onde tem outras duas resistências, até chegar aquele ponto ali. Então a corrente total se divide aqui novamente, né, uma parte para cá, uma parte para cá. Tá? Só marquei os pontos, né? Depois se junta aqui, formando a corrente total. Ok? Não dei nomes aqui às correntes agora, aqui, porque não precisa. O que interessa, né, realmente, é saber onde a corrente está se dividindo e onde está se juntando. Agora, veja só, desse ponto A, aqui, ó, até esse ponto aqui, a corrente percorre, passa por três resistências. E a corrente que passa por eles é a mesma, né, que é a corrente total. Então, verificamos que esses três resistores aqui, ó, eles estão em série. Então, eu começo aqui a reescrever essa associação, fazendo uma resistência aqui, ó, representando a soma dessas três resistências. Se estão em série, a soma é uma soma simples, né? 1 mais 2 mais 3,5. Ou seja, vou ter aqui uma resistência de 6,5 ohms. Chegando nesse nó aqui, a corrente se dividiu, corrente total. Esses dois resistores aqui, ó, esse de 1 ohm e o outro de baixo também que é de 1 ohm, até aqui, estão dividindo uma corrente entre eles, que é a corrente total que chegou aqui. Então, se eles estão dividindo uma corrente, a corrente que passa em cada um não é a mesma, né? A água que vai por cima e a água que vai por baixo não é a mesma, então esses dois resistores, desse ponto até esse ponto, eles estão ligados em paralelo. Como são dois, né? Como são dois, a soma desses dois pode ser o valor de uma resistência dividido pelo número de resistências associadas, ou seja, 1 sobre 2 vai dar 0,5. Então, vou desenhar aqui, ó, desse ponto até esse ponto, desse ponto até esse ponto, uma resistência que vale 0,5 ohms, tá? É claro, eu posso apagar esse nó aqui já, né? Mas eu vou deixar, eu vou apagar depois. Continuando o caminho, agora desse ponto aqui até esse ponto, eu tenho apenas uma resistência. Então, eu não vou fazer nada. Eu vou apenas reescrever ela, né? Como não tem nenhuma resistência para somar, só tem uma. Então, eu boto aqui essa resistência e deixo como ela está, 2,5 ohms. Agora, desse nó até esse nó, eu tenho duas resistências. Por cima eu só tenho uma, e por baixo eu só tenho uma. E essas duas estão também dividindo essa corrente total que chegou aqui. Elas estão dividindo essa corrente entre si. Então elas estão em paralelo. Somando as duas, como são duas iguais, né? Eu posso usar essa expressão. O valor de uma dividido pelo número de resistências associadas. Ou seja,
10 dividido por 2 e dá 5 ohms. Então, desse ponto, esse ponto aqui até esse ponto, eu vou desenhar uma resistência que vale 5 ohms. Está representando a soma dessas duas resistências. Agora, desse ponto até esse ponto, não tenho nada. Então, puxo o fio lá, não tenho nada, tá? Agora, desse ponto aqui, ó, por cima, né? Desse ponto, vindo por cima até esse ponto, eu tenho duas resistências. E a corrente que passa por elas é a mesma. Então, essas duas aqui em cima estão em série. Então, eu vou desenhar por cima, tá? Uma resistência, que vai representar a soma das duas, que vai dar 6 ohms. E por baixo, seguindo por baixo, a mesma coisa. A corrente que passa por esse e por esse é a mesma. Então, esses dois resistores estão em série. Então, vou desenhar aqui uma resistência embaixo, que representa a soma das duas, que é 2 ohms. Elas estão em séries, então a soma é normal. E aqui eu fecho o meu circuito aqui até o ponto B. E ele fica assim por enquanto. Ok? Agora, continuando, né? Continuando a brincadeira aqui, ó. Eu tenho a minha corrente que sai por aqui, ó. E ela vai percorrer todo esse caminho aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Nesse ponto. E aí essa corrente total, que percorreu todo esse caminho aqui até chegar a esse ponto, se dividiu aqui um pouco para cá e um pouco para cá. Tá? E aqui ela se juntou e formou novamente a corrente total. Então, esquecendo esses pontos aqui, né? Esses pontos aqui não tem mais, né? Não nos interessa. Vamos tirar esses pontos aqui. É só completar aqui o circuito, né? O fio. O que interessa para nós agora é esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Agora veja, desse ponto A até esse ponto aqui, ó, eu tenho quantas resistências? Essa e essa. 4 resistências. E elas estão em série, porque a corrente que passa por elas é a mesma. Então, desse ponto até esse ponto A, tá? Até chegar a esse ponto aqui, ó, até chegar a esse ponto aqui, vou desenhar uma resistência. Vou desenhar em qualquer lugar. Vou botar aqui, tá? Vou botar aqui. Que vai ser a soma delas, né? Então aqui eu tenho, ó, 6,5 mais 0,5, 7. 7 mais 2,5, 9,5. Mais 5, 14,5. Então eu tenho aqui uma resistência de 14,5 ohms. Tá? Agora, desse ponto aqui, ó, até esse ponto, eu tenho duas resistências dividindo essa corrente total. E elas estão em paralelo, então, né? Então, como elas estão em paralelo, e como são duas, eu posso somar elas, tá? Somar essas duas aqui, ó, fazendo a seguinte continha, ó. A REC é o produto das duas, dividido pela soma das duas. Ou seja, 12 dividido por 8. Dividido em cima por 4, né? Dividindo por 4, vai dar 3. E aqui vai dar 2. Então, vou ter uma resistência aqui, ó. Uma resistência de 3 meios. Vai chegar lá. Ok. 3 meios. Né? Que é a mesma coisa que 1 meio. Né? Já vou dividir aqui para facilitar a minha continha final. Vou botar aqui, ó. 1 meio. Tá? 1,5 ohms. Agora, finalizando essa continha, ó, eu tenho a minha corrente total, que sai por aqui, percorre todo esse caminho aqui até chegar a B, tá?
E ela não se divide agora mais.